Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma lista com 14 questões de revisão de probabilidade. Então os exercícios estão aparecendo aí para vocês. São exercícios que vão envolver ideia de espaço amostral equiprovável. Você vai precisar recorrer a ideias de análise combinatória, permutações, combinações, permutação com objeto repetido, enfim, né? É uma lista de questões que revisa não só as ideias de probabilidade, mas também as ideias de análise combinatória e também de conjunto, né? Tem umas situações aí envolvendo conjunto também. Tá certo, pessoal? Então, deixo aí para vocês essa lista, né? Como vocês já estão acostumados, dá uma olhadinha, tenta resolver. O gabarito está no slide seguinte. E só depois, né, só depois de tentar resolver seriamente, aí sim, né, você pode acompanhar aqui no vídeo também as soluções, tá certo? Então, é, espero que vocês tenham conseguido resolver, né? A partir de agora, eu vou mostrar as soluções. Olá, pessoal. Primeira questão, da PUC de São Paulo. Uma urna contém bolas numeradas de 1 a 5. Sorteia-se uma bola, verifica-se o seu número e ela é reposta na urna. No segundo sorteio, procede-se da mesma forma que no primeiro sorteio. A probabilidade de que o número da segunda bola seja estritamente maior que o da primeira é de quanto, né? E aí, qual é a probabilidade de que o número na segunda bola seja maior do que o número na primeira? Observa que a gente está sorteando com reposição, né? A gente pode sortear a mesma bola duas vezes, são 5 bolas, então a gente tem 5 possibilidades para o primeiro sorteio e 5 possibilidades para o segundo. 5 vezes 5, 25, esse é o número de casos possíveis. Nota que cada um desses casos possíveis tem a mesma chance de ser sorteado, né, tem a mesma chance de ocorrer. A gente está diante, portanto, de um problema de espaço amostral equiprovável. Cada uma das 25 possibilidades tem a mesma probabilidade de ocorrer. Dessas 25, né, desses 25 resultados possíveis, quantos são favoráveis? Né? Quantos são os casos em que a segunda bola é maior do que a primeira? Bom, pessoal, a gente pode simplesmente ir enumerando todos eles, né? Afinal de contas não são tantos assim. Então tem o caso 2 e 1, né? No caso que a segunda bola é 2 e a primeira bola é 1. Tem o caso 3 e 1, a segunda bola é 3 e a primeira bola é 1, 3 e 2, 4 e 1, 4 e 2 e assim por diante. A gente consegue fazer uma listinha aí de todos os resultados possíveis. São 10 resultados, de todos os resultados favoráveis. Né? São 10 resultados favoráveis para 25 possíveis. A gente simplesmente faz a razão entre esses valores, divide por 5 em cima e embaixo, vai dar 2 quintos, né? 2 quintos ou 40%. Né? Essa é a chance, essa é a probabilidade de você sortear a segunda bola maior, estritamente maior, né, do que um número estritamente maior do que a primeira. A gente podia ter feito também de outras maneiras, né? De repente você pode pensar assim, mas vai dar muito trabalho, né? Listar todos os casos. Nesse caso, até que nem tanto, porque as bolas são numeradas de 1 a 5, né? Mas e se fosse numeradas de 1 a 100, 1 a 200, né? E aí, né? Ficaria muito ruim da gente listar todas as possibilidades. A gente poderia fazer assim também. Contar qual é a probabilidade de obter dois números iguais. Né? Qual é a probabilidade de você obter dois números iguais? Por exemplo, aqui nesse caso, né? Você vai sortear um número, tá? Pode ser qualquer número de 1 a 5. A probabilidade de que a segunda bola tenha o mesmo número da primeira é 1 em 5. Não é isso? É 1 em 5. Então a gente tem 1 sobre 5 é a probabilidade 1 sobre 5 é a probabilidade de ter bolas iguais, então 4 sobre 5 é a probabilidade de saírem bolas diferentes, tá bom? E quando você tem bolas diferentes aparecendo, em metade das vezes a bola maior vai estar na primeira posição, e na outra metade das vezes a bola de número maior vai estar na segunda posição. Então a gente tem 4 quintos de probabilidade das bolas serem diferentes, 2 quintos, então metade disso é a probabilidade da primeira bola ser maior, e 2 quintos é a probabilidade da segunda bola ter um número maior. Então a gente consegue fazer assim também e achar a probabilidade de 2 quintos sem precisar listar todos os casos. E esse é um raciocínio útil quando você tem uma quantidade grande de bolas, por exemplo, né? Explorando o fato de que a probabilidade de que a primeira bola seja maior do que a segunda é a mesma probabilidade de que a segunda seja maior do que a primeira. Bom, pessoal, próxima questão.
Segunda, FATEC, né? Não é FAETEC, é FATEC. FATEC é a Universidade de São Paulo. Considere todos os números de 5 algarismos distintos obtidos pela permutação dos algarismos 4, 5, 6, 7 e 8. Escolhendo-se um desses números ao acaso, a probabilidade de que ele seja um número ímpar é de quanto, né? Então, pessoal, o que a gente pode fazer? A gente pode contar todas as permutações, né? É uma possibilidade. Você está querendo formar permutações com os algarismos com dígitos 4, 5, 6, 7 e 8, né? São 8 dígitos, portanto. São 4 dígitos, portanto, né? São 4 dígitos distintos e o número de permutações é 4 fatorial 24. Então, existem 24 maneiras, né? Existem 24 números possíveis. Não, desculpa, não são 4, né? São 5, né? 4, 5, 6, 7, 8. São 5 números possíveis, né? Então, existem 5 fatorial, 120 possibilidades aí para você formar um número. E aí, dentre esses números, né, que são os casos possíveis, a gente pode pensar nos casos favoráveis, que são os que terminam em dígito ímpar, né? São os que terminam em 5 ou em 7. Né? Então, a gente pode fazer a permutação dos 4 primeiros dígitos, 24, né? Aliás, a gente pode escolher qual é o dígito que vai ocupar a última casa, né? E depois permutar os dígitos que vão ocupar as 4 primeiras casas e contar o número de resultados favoráveis. Só que nessa situação, dá para a gente seguir um atalho, né? Usar um truque e resolver muito mais rápido. Como a gente só quer saber a probabilidade de que o número seja ímpar, a gente pode ignorar todos os dígitos, exceto o último, né? Olhar apenas para o último dígito e perguntar qual é a probabilidade de que o último dígito tenha um número ímpar. E aí você percebe que existem 5 resultados possíveis para o último dígito e apenas 2 que são favoráveis, que são ímpares, né? O 5 e o 7. Então a probabilidade é simplesmente 2 em 5. Né? A gente nem precisa contar o número de anagramas aí ao todo. Né? Dá para a gente usar um raciocínio bem mais rápido para resolver essa questão. Ok, pessoal? Bom, vamos lá. Letra C, então, essa questão número 2. Próxima questão, terceira, da FUVEST. Um arquivo de escritório possui 4 gavetas. Essas gavetas são chamadas de A, B, C e D. Em cada gaveta cabem no máximo 5 pastas. Uma secretária guardou, ao acaso, 18 pastas nesse arquivo. Qual é a probabilidade de haver exatamente 4 pastas na gaveta A? E aí, né? Bom, pessoal, essa é uma questão um pouco mais complicada, porque para a gente contar o número de casos possíveis, contar o número de casos favoráveis, a gente não vai conseguir fazer isso através de nenhuma das fórmulas conhecidas, né, que a gente tem, né? Não é princípio multiplicativo, não é arranjo, não é combinação, não é permutação. A gente realmente vai precisar listar essas possibilidades, né? Então a gente tem 18 pastas para colocar em 4 gavetas, sendo que cada gaveta cabe no máximo 5 pastas. Então, no máximo, aí a gente consegue guardar 20 pastas nesse arquivo. E a gente vai guardar 18. Se cabem 20 e a gente vai guardar 18, quer dizer o seguinte, quer dizer que ou a gente vai ter, que a gente vai ficar com 2 espaços desocupados. Ou esses 2 espaços estão na mesma gaveta, né? Ou na A, ou na B, ou na C, ou na D. Ou então, esses 2 espaços vazios estão em gavetas diferentes. Um espaço na A, um espaço na B, um espaço na A, um espaço na C, por exemplo. Né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode listar aqui essas possibilidades. Então, por exemplo, né, os casos em que a gente deixa os 2 espaços vazios na mesma gaveta. Pode ser na A, pode ser na B, pode ser na C, pode ser na D. Tem 4 possibilidades. Os casos em que a gente deixa 2 espaços vazios, um em cada gaveta. Pode ser na gaveta A e na B, pode ser na A e na C, pode ser na A e na D, pode ser na B e na C, pode ser na B e na D, ou pode ser na C e na D. Tá bom? Então a gente tem aí todas as possibilidades, contando aí a gente verifica que são 10, né? São 10 casos possíveis. Podia fazer isso usando combinação, usando combinação, usando permutação. Até daria, mas não vale a pena, né? Você ia fazer um cálculo tão complicado, né? Separar em casos, dividir em casos, que não vale muito a pena, vale mais a pena realmente nesse caso a gente listar todas as possibilidades. Até porque fica fácil a gente identificar também quem são os casos favoráveis.
Afinal de contas, os casos favoráveis eles formam um subconjunto dos casos possíveis, um subconjunto do espaço amostral. E aí quando a gente olha para a pergunta, né, qual é a probabilidade de haver exatamente 4 pastas na gaveta A, fica fácil da gente contar quantas são, simplesmente olhando aqui para o universo do espaço amostral. Então, em quantas dessas 10 possibilidades, né, em quantos desses 10 casos possíveis, a gente está enxergando que tem exatamente quatro arquivos, né? Exatamente 4 pastas na gaveta A. Então tem esse caso aqui, ó, 4455, tem esse outro caso, 4545, e tem esse último caso, 4554. Então são 3 casos favoráveis para 10 casos possíveis, a probabilidade é de 3 em 10, 30%. Pessoal, mais uma, PUC-Camp. Em uma escola, 10 alunos, sendo 6 rapazes e 4 garotas, apresentam-se para compor a diretoria do Grêmio Estudantil, que deverá ter os seguintes membros. Vai ter que ter um presidente, um vice-presidente e 2 secretários. Os nomes dos candidatos são colocados em uma urna, da qual serão sorteados os membros que comporão a diretoria. A probabilidade de que na equipe sorteada o presidente ou o vice-presidente sejam do sexo masculino é de quanto, né? E, bom, pessoal, tem muita coisa aí para a gente escolher, tem o presidente, tem o vice-presidente, tem os 2 secretários, mas observa que a pergunta ela fala especificamente do presidente e do vice-presidente. Então, não importa muito o que vai acontecer com os secretários, né? A gente não está enxergando isso, a gente não precisa enxergar isso para responder a pergunta, né? Então, a gente só precisa se preocupar com as possibilidades para presidente e para vice-presidente. A gente tem ao todo 10 alunos, então existem 10 possibilidades para o cargo de presidente e 9 para o de vice-presidente depois que você escolhe o presidente, né? Porque o presidente e o vice-presidente são pessoas diferentes. Então existe ao todo, pelo princípio multiplicativo, 90 modos de escolher presidente e vice-presidente. Mas a gente quer saber qual é a probabilidade de que pelo menos, né, de que ao menos um dos 2 seja do sexo masculino. Então a gente pode contar os casos em que o presidente é um menino e a vice, né, uma menina. Depois a gente pode contar os casos em que a presidente é uma menina, o vice é um menino, e o caso em que os 2 são meninos, né? O presidente e o vice-presidente são 2 rapazes. E aí a gente soma aí todos esses casos e a gente vai encontrar aí quantos são os casos favoráveis. Só que dá um pouquinho de trabalho, né? Nesse tipo de situação, vale muito mais a pena a gente contar os casos desfavoráveis, os casos que a gente não quer contabilizar. A gente quer saber quantas são as possibilidades para que ou o presidente ou o vice sejam do sexo masculino, a gente vai contar o que a gente não quer considerar, né? Que é o caso em que tanto o presidente quanto o vice são meninas, são do sexo feminino. E aí o que a gente faz? A gente conta aí esses casos 4 vezes 3. Por quê? São 4 meninas, 4 possibilidades de escolher a menina que vai ocupar a presidência e 3 possibilidades para escolher a menina que vai ocupar a vice-presidência. Então, 4 vezes 3 de 12, né, 12 casos. São 12 casos onde não existe, né, nenhum garoto foi escolhido. Para a gente contar, então, os casos em que pelo menos um garoto foi escolhido, é só fazer a diferença entre esses números. 90 menos 12, 90 menos 12 vai dar 78. Né? Então, a probabilidade vai ser essa, vai ser 78 sobre 90. 78 sobre 90, você pode simplificar, né? Você pode simplificar por 6 em cima e embaixo, você vai encontrar 13 sobre 15, que está lá na letra D. Essa é a resposta correta. Pessoal, mais uma. Mackenzie. As 8 letras da palavra, da expressão boa prova, são escritas, uma em cada etiqueta de papel. A probabilidade das letras serem sorteadas sem reposição, uma após a outra, formando essa frase, é... Então a gente vai pegar, né, essas letras, vai embaralhar e a gente quer saber qual é a probabilidade de que na sorte, né, mesmo embaralhando, a gente acaba formando exatamente essa frase. Né? Então a gente vai ver, a gente vai contar quantas são as possibilidades de embaralhar, quantas são as possibilidades de permutar as letras dessa frase. Conta aqui comigo, são 8 letras, né? São 8 letras, a princípio seria 8 fatorial, né, o número de permutações, mas a gente tem que tomar cuidado que existem letras repetidas. Né? Por exemplo, o O aparece 2 vezes, então se eu troco esses 2 Os de posição um com o outro, a gente não vai nem perceber a diferença. Né? Mesma coisa com esses 2 As que se repetem também. Então a gente vai, para ajustar a contagem, a gente vai pegar o número de permutações 8 fatorial
e dividir por 2 fatorial, que são as permutações dos O's entre si, e por 2 fatorial de novo, que são as permutações dos A entre si, que a gente sabe que não vai alterar a palavra. Né? Então ficou 8 fatorial dividido por 4, guarda esse resultado, né? Esse é o número de casos possíveis. E quantos casos são favoráveis? Né? A gente só tem um, né? Só existe mesmo um caso favorável de aparecer justamente essa expressão boa prova. Então é um caso favorável para 8 fatorial sobre 4 casos possíveis. A gente faz a razão entre esses valores, a gente vai encontrar como resposta 4 sobre 8 fatorial. Não há necessidade de desenvolver esse 8 fatorial, porque lá na alternativa D a resposta já está escrita desse modo mesmo, em função do fatorial. Tá bom? Então a alternativa correta é a letra D de dado. Pessoal, mais uma aí, questão 6, PUC-Camp. Em uma urna há 10 bolas numeradas de 1 a 10. Um amigo me propõe o seguinte jogo. Sorteie 3 bolas. Se a soma dos números nelas marcados for menor do que ou igual a 9, você ganha. Caso contrário, você perde. Esse jogo, a probabilidade que eu ganhe é de quanto, né? Bom, pessoal, são 3 bolas numeradas de 1 a 10. Ele não diz aqui, mas fica subentendido, né? Que as bolas estão sendo retiradas sem reposição, né? Estão sendo retiradas sem reposição. Então a gente tem que escolher 3 dessas 10 bolas aqui para sortear, tá? Eu resolvi contar os casos possíveis sem levar em consideração a ordem de escolha, tá? Por que isso? Porque fica mais simples depois para contar os casos favoráveis, tá bom? Mas você podia também ter feito pensando aqui que a ordem de escolha é relevante, tá? A gente ia encontrar o mesmo resultado ao final, só que nesse caso ia dar mais trabalho para descrever os casos favoráveis. Então, vamos pensar que são 10 bolas, a gente quer escolher 3 e a ordem não importa. Combinação de 10 tomado 3 a 3, isso vai dar 120. Existem 120 maneiras de sortear essas 3 bolas. Bom, mas em quantos casos os valores sorteados, a soma é menor ou igual a 9? E aí, né? Bom, a gente vai contando, né? O menor valor possível é 1, 2 e 3. O menor valor possível é 1, 2 e 3, que são as 3 bolas de menor valor. Aí você pode tentar aqui também 1, 2 e 4, 1, 2 e 5, 1, 2 e 6. 1, 2 e 7 já não funciona, né? Porque aí a soma já vai dar 10, já vai ultrapassar 9. Então a gente para aqui no 6, né? E pega que esse 2 incrementa um valor, né? Vai para o próximo. 1, 3 e 4, 1, 3 e 5, e aí 1, 3 e 6 já não adianta mais. Né? E aí você vai verificando todas as possibilidades, você vai ver que o próximo trio aí que resolve é o 2, 3, 4, e esses são todos os resultados favoráveis. Existem 7 resultados favoráveis apenas no universo de 120. Então a probabilidade de vencer esse jogo é bem remota, é bem baixa, né? É apenas de 7 em 120, 7 120 alvos. Pessoal, 7ª questão, PUC de São Paulo. Um repórter pretende entrevistar apenas 4 dos integrantes de um conjunto musical composto por 7 rapazes e 5 garotas. A probabilidade de que o grupo selecionado para a entrevista tenha pelo menos um representante de cada sexo é de quanto, né? Então existem 12 pessoas, né? 7 com 5, 12 pessoas, a gente quer selecionar 4, existem 495 maneiras de fazer essa seleção. Como é que a gente faz isso? Só fazer aqui a combinação de 12 em 4, né? Vai desenvolvendo pela fórmula, a gente chega nesse resultado. E aí, pessoal, de novo, a gente tem um problema onde é difícil contar o que a gente quer. O que a gente quer? A gente quer contar os grupos de 4 pessoas, onde tenha pelo menos um de cada sexo. Então pode ser um homem e 3 mulheres, 2 homens e 2 mulheres, ou 3 homens e 1 mulher. Tem 3 maneiras possíveis aí de contar. Né? Talvez fique mais fácil a gente contar os casos desfavoráveis nesse caso. Né? Que os casos desfavoráveis, a gente conta os sorteios que a gente tem de 4 pessoas, onde a gente só escolhe 4 garotas, e as situações onde a gente escolhe 4 pessoas e as 4 são rapazes, tá bom? E a gente contando os casos desfavoráveis, a gente conta isso rapidinho, né? São 2 combinações que a soma dá 40, a gente vai ver então que o número de casos favoráveis é a diferença aqui entre a quantidade de casos possíveis e a quantidade de casos desfavoráveis.
495 menos 40 vai dar 455, e aí é só fazer 455 sobre 495, você simplifica em cima e embaixo por 5, você vai encontrar 91 sobre 99, é a alternativa E, ok? Bom, pessoal, mais uma. Questão 8 do Mackenzie. Uma caixa contém 2 bolas brancas, 3 bolas vermelhas e 4 bolas pretas. Retiradas simultaneamente 3 bolas, a probabilidade de pelo menos uma ser branca é quanto, né? Então, pessoal, mais uma questão que usa essa expressão, né? Pelo menos um, pelo menos uma. A gente já viu isso nas questões anteriores, sempre acaba levando a uma situação que a gente chama de probabilidade do complemento, né? Onde vale mais a pena a gente contar os casos desfavoráveis ao invés de contar os casos favoráveis. Bom, pessoal, observa que nessa caixa a gente tem 2 com 3 com 4, né? 2 mais 3 mais 4 dá 9, são 9 bolas. A gente quer sortear 3, então número de maneiras de sortear essas bolas, combinação de 9 em 3, 84. Legal. Quantos são os casos desfavoráveis? A gente quer saber qual é a probabilidade de ter pelo menos uma branca. Caso desfavorável é não ter nenhuma bola branca. São 3 vermelhas e são 4 pretas, então são 7 bolas não brancas. A probabilidade, o número de maneiras de você escolher sortear 3 bolas dentre essas 7 é 35. São 35 possibilidades. Mas a gente não quer contar isso, né? A gente não quer contar os casos desfavoráveis, a gente quer contar os casos favoráveis. Então você faz a diferença, 84 menos 35 dá 49. Probabilidade, portanto, 49 em 84. Nota que tanto 49 quanto 84 são múltiplos de 7, dividindo por 7 em cima e embaixo, você encontra 7/12. Alternativa correta, letra B de bola. Pessoal, mais uma, né? Nesse mesmo estilo. Questão 9. São escolhidas aleatoriamente 3 das células brancas do tabuleiro representado na figura a seguir. Qual a probabilidade de as 3 posições escolhidas não estarem alinhadas? Então a gente tem aí um pedaço de um tabuleiro de xadrez. No tabuleiro de xadrez é 8x8. Esse tabuleiro que a gente está vendo na figura é um tabuleiro 4x4. Tem umas casas pintadas de branco, umas casas pintadas de preto, e a gente vai fazer o seguinte: a gente vai escolher 3 casas brancas e a gente quer saber qual é a probabilidade de as posições escolhidas não estarem alinhadas. Bom, primeiro de tudo, você percebe que a gente tem aqui 4x4, né? A gente tem aqui um tabuleiro 4x4, portanto são 16 casas. Metade dessas casas são brancas, metade são pretas. Então são 8 brancas e 8 pretas, né? Se quiser conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas brancas e a gente quer escolher 3. Eu posso escolher 3 elementos de um conjunto com 8 de 56 maneiras. Basta usar a fórmula da combinação das combinações simples. A gente quer saber qual é a probabilidade de que essas 3 escolhidas não estejam alinhadas. É difícil, né? É difícil fazer essas contas. Mas é fácil a gente contar de quantos modos elas estão alinhadas, né? É mais fácil a gente contar. Então, pessoal, elas podem estar alinhadas em diagonais, né? Elas podem estar alinhadas, por exemplo, nessa diagonal aqui, ó, nessa diagonal que eu estou passando aqui o cursor, né? Essa diagonal tem 4 casas. Se eu escolher 3 casas dentre essas 4, eu já tenho as 3 casas alinhadas, né? na mesma diagonal. Então, olha só, combinação de 4 em 3, a gente conta quantas são essas possibilidades. Combinação de 4 em 3 é 4. Tá, existe mais algum jeito de a gente escolher as 3 casas alinhadas, né? A gente escolher casas ocupando aí uma mesma reta, né? Existe essa possibilidade, olha só, você pode escolher essas 3, que eu estou sublinhando aqui, olha só, que eu estou passando aqui o cursor, né? Essas 3 casas, ou então essas 3 casas aqui também, tá bom? Então a gente tem mais 2 possibilidades. Eu posso fazer combinação de 3 em 3 aqui e combinação de 3 em 3 aqui. Combinação de 3 em 3 é 1, né? Então ficou 4 mais 1, 6. Existem 6 casos desfavoráveis no universo de 56, logo são 50 casos favoráveis em 56, divide por 2 em cima e baixo, você obtém 25, 28 avos. Essa é a probabilidade de escolher 3 casas brancas e elas não estarem em posições alinhadas. Pessoal, 10ª questão, PUC de São Paulo. Considere uma família numerosa tal que cada filho do sexo masculino tem um número de irmãs
igual ao dobro do número de irmãos. Cada filho do sexo feminino tem um número de irmãs igual ao número de irmãos, né, igual ao número de irmãos acrescido de 2 unidades. Ao escolher, se ao acaso, 2 filhos dessa família, a probabilidade de eles serem de sexos opostos é qual, né? Então vamos lá, a gente tem que descobrir quantos garotos e quantas garotas tem nessa família. Bom, ele começa dizendo, eu vou chamar aqui vou chamar de X o número de irmãos do sexo masculino, Y o número de irmãs, né, do sexo feminino, e vamos interpretar cada uma dessas frases que ele deu por uma equação, né? Vamos transformar cada uma dessas frases numa equação. Então ele diz que cada filho do sexo masculino tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. Vamos lá. Cada filho do sexo masculino tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. Então, cada filho do sexo masculino, ele tem quantas irmãs e ele tem quantos irmãos, né? Ele tem Y irmãs e ele tem X menos 1 irmãos do sexo masculino, porque ele não é irmão de si mesmo. E o número de irmãs, que é Y, é igual ao dobro do número de irmãos, que é X menos 1. E a próxima frase. Cada filho do sexo feminino tem um número de irmãs igual ao número de irmãos acrescido de 2 unidades. Então, qual é o número de irmãs de cada menina, né? São Y meninas, como nenhuma é irmã de si mesma, né? Cada uma vai ter Y menos 1 irmãs. E o número de irmãos que elas têm, né, do sexo masculino, é X. O número de irmãs é igual ao número de irmãos X acrescido de 2, somado de 2. E aí, pessoal, a gente desenvolve aqui essas contas, né? 2 multiplica x, 2 multiplica menos 1, você vai encontrar y igual a 2x menos 2. Aqui a gente pode pegar esse menos 1 e passar para o outro lado, somando, né? Vai ficar x mais 2 mais 1, x mais 3, e a gente pode igualar essas duas equações, né? Observa que 2x menos y é igual a... que 2x menos 2 é igual a y, x mais 3 também é igual a y, então 2x menos 2 é igual a x mais 3. Né? A gente iguala essas duas expressões e conclui daí que o x vale 5, tá bom? E sabendo que o x vale 5, o y tem que valer 8. Vamos conferir que realmente bate, né? Vamos lá. Cada filho do sexo masculino tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. Então, cada pessoa do sexo masculino tem 4 irmãos e tem 8 irmãs. Legal, o número de irmãs é o dobro do número de irmãos. E as meninas, né? São 8 meninas, cada uma tem 7 irmãs. E cada uma tem 7 irmãs e tem 5 irmãos. Né? E realmente o número de irmãs, que é 7, é igual ao número de irmãos, que é 5, acrescido de 2. Ok, então a gente descobriu aí o tamanho dessa família, realmente é uma família numerosa, são 15 ao todo, né? 5 meninos e 8 meninas. Vamos lá, ao escolher ao acaso 2 filhos dessa família, a probabilidade de eles serem de sexos opostos é qual? Né? Então vamos contar. Primeiro, né? Quantas são as possibilidades aí de escolha, de quantas maneiras a gente pode escolher 2 pessoas. São 13, né? São 13 pessoas, você vai fazer a combinação de 13 e tomar 2 a 2, a resposta é 48. É só fazer aqui 13 vezes 12 dividido por 2, 12 dividido por 2 é 6, e 6 vezes 13 dá 78. Agora, qual é o número de casos favoráveis? Né? A gente vai ter que escolher um menino dentre os 5 possíveis e uma menina dentre as 8 possíveis. Existem 40 maneiras de fazer isso. Então, pessoal, dessas 78 maneiras que existem de escolher uma dupla, né? Dessas 78 maneiras, em 40 delas a gente vai escolher 2 de sexos opostos. Então, a probabilidade vai ser 40 sobre 78, dividido por 2 em cima e embaixo, você vai encontrar 20 sobre 39. Ok, pessoal? Mas de repente você pode ficar na dúvida, né? Porque aqui está dizendo o seguinte, casos possíveis você fez combinação, não levou em consideração a ordem. E casos favoráveis você fez princípio multiplicativo, levou em consideração a ordem. Na verdade, pessoal, isso não tem problema, porque o que acontece aqui é o seguinte, né? Quando você faz os casos favoráveis, você está escolhendo um de cada sexo. Né? Ou seja, você está escolhendo uma pessoa num conjunto e uma pessoa no outro conjunto. Tá bom? Então, na verdade, a gente não está contando, a gente não está levando em consideração a ordem quando a gente faz essa multiplicação. Né? Vamos supor que tem o João e tem a Maria, né? Que são 2 irmãos. Eu não estou contando o par João e Maria diferente do par Maria e João.
tá? Não estou fazendo isso. Eu faria se eu pegasse esse valor aqui e multiplicasse por 2. Tá? Aí sim eu estaria levando em consideração a ordem. Observa que eu escolho primeiro o menino e depois a menina. Né? Eu nunca vou ter um par, eu nunca vou contar o João, Maria e Maria João 2 vezes fazendo desse jeito. Ok, pessoal? Por isso, apesar de a gente usar o princípio multiplicativo aqui na contagem dos casos favoráveis, a gente não está levando em consideração a ordem, não. Porque eu estou escolhendo aqui sempre primeiro o menino e depois a menina. Tá certo? Então, realmente aqui a contagem está certinha. A contagem dos casos favoráveis está consistente com a contagem dos casos possíveis e a alternativa correta é a letra B de bola. Mais uma, pessoal. Questão 11. Sobre a população adulta de certa cidade, sabe-se o seguinte: 40% são fumantes e 37% têm problemas pulmonares, entre os quais se incluem 5% dos não fumantes. Então, vamos lá. Total de habitantes aí é 100%. A gente sabe que 40% são fumantes, então 40% fumam, consequentemente 60% não fumam. 37% têm problemas pulmonares, 37% têm problemas pulmonares, consequentemente 63% não têm problemas pulmonares. E ele fala assim, entre esses que têm problemas pulmonares, se incluem 5% dos não fumantes. Tá bom? Então 5% dos não fumantes, eles têm problemas pulmonares. Quantos são os não fumantes? São 60. 5% de 60 é 3%. Então, 3% aqui da população não fuma e tem problemas de pulmão. Tá? Como a gente sabe que 37% tem problemas de pulmão, então os que fumam e têm problemas de pulmão, 34%. Então, observa que a chance de ter problema de pulmão entre um fumante é 11 vezes maior do que num não fumante. Né? Olhando aqui para essa tabela, a gente poderia concluir que a probabilidade de um fumante ter problema de pulmão é 11 vezes maior do que a probabilidade de um não fumante ter problema de pulmão. Né? Bom, vamos lá, continuando. Né? Escolhendo-se nessa população um fumante ao acaso, qual é a probabilidade que ele tenha problemas pulmonares? Então vamos lá. Os fumantes que têm problemas pulmonares, 34% da população, né? Então é só fazer... Vamos lá, só a gente contar aqui quem são os casos possíveis e quem são os casos favoráveis. Né? Vamos lá, escolhendo-se nessa população um fumante... sim. Cuidado, pessoal, que os nossos casos possíveis não é o 100%, não é o todo, né? Porque a gente está escolhendo, olha só, a gente não está escolhendo aleatoriamente uma pessoa da população, a gente está escolhendo entre os fumantes. Então, o número de casos possíveis aqui é 40% e o número de casos favoráveis é 34%, tá bom? Então, a razão aqui que a gente vai fazer é 34% sobre 40%. 40% representando a probabilidade de escolher um fumante, 34% probabilidade de escolher um fumante que tem problema de pulmão. A razão entre esses dois valores, né, vai dar 17 sobre 20, você pode escrever como 85 sobre 100, que é 85%. Ou seja, o que ele está dizendo aqui para a gente? Que no universo de fumantes, 85% deles têm problema de pulmão e somente 15% não tem problema de pulmão. A alternativa, então, é a letra D de dado. Pessoal, mais uma questão, 12, Cisgran Rio. Numa caixa são colocados vários cartões, alguns amarelos, alguns verdes e os restantes pretos. Sabe-se que 50% dos cartões são pretos e que para cada 3 cartões verdes, há 5 cartões pretos. Retirando-se ao acaso um desses cartões, a probabilidade de que ele seja amarelo é de quanto, né? Bom, pessoal, a gente tem que olhar aqui com muito cuidado, né? Olha só o que ele diz nas informações que ele fala. Ele diz que 50% dos cartões são pretos, metade. E que para cada 3 cartões verdes, há 5 cartões pretos. Para cada 3 cartões verdes, há 5 cartões pretos. Então a gente pode dizer o seguinte, a gente pode chamar. A gente não sabe quantos cartões são ao total, né? Mas se existem 3 verdes para cada 5 pretos, a gente pode chamar o número de cartões verdes de 3x e o número de cartões pretos de 5x. Até agora a gente já tem 8x. E observa que ele fala também que 50% dos cartões são pretos. Então, se são 5x cartões pretos, são 10x cartões ao todo. Né? São 10x cartões ao todo. Somando pretos e verdes, a gente já tem 8x. Então, os amarelos têm que somar exatamente 2x para que o total seja 10x e seja o dobro da quantidade de cartões pretos. Agora sim a gente consegue resolver.
qual é a probabilidade, se você retirar um cartão ao acaso, né, qual é a probabilidade de que esse cartão seja amarelo? Então, casos favoráveis, 2x, casos possíveis, 10x. Probabilidade é 2 em 10 ou 20 em 100, 20%, alternativa C. Essa é a questão 13 da UERJ. Os números naturais de 1 a 10 foram escritos 1 a 1, sem repetição, em 10 bolas de ping-pong. Se duas delas forem escolhidas ao acaso, o valor mais provável da soma dos números sorteados é igual a quanto? Então, essa questão, pessoal, é um pouco mais complicada, porque ela não pede a probabilidade de que a gente obtenha uma soma. Não, a questão pede, né, qual é a soma mais provável. Então, o que a gente pode fazer, uma maneira, né, é ir listando, né, e verificando as probabilidades de cada situação. Um jeito mais rápido de você fazer é você perceber o seguinte: quais são os possíveis valores para a soma? Né? Os possíveis valores vão de 3 até 19, não é isso? De 3 até 19. 3 é a soma, a menor soma possível quando você tira os valores 1 e 2, e 19 é a maior soma possível quando você tira os valores de 9 e 10. Tá? Então você nunca vai ter uma soma menor do que 3 e nem uma soma maior do que 19. E 3 e 19, essas somas têm a mesma probabilidade. Da mesma forma, 4 e 18 têm a mesma probabilidade. 5 e 17, 6 e 16 e assim por diante. E aí o que vai acontecer? E essas probabilidades vão se tornando cada vez maiores. Então, a soma mais provável é o valor que está exatamente no meio entre 3 e 19. Se você fizer a média entre 3 e 19, dá 11, né? 3 mais 19 é 22, 22 dividido por 2 dá 11. Então, 11, pessoal, é o valor aí que tem a maior soma possível, tá certo? Só toma cuidado aqui com esses valores, né? Depois eu tava olhando aqui esses valores que eu escrevi, eles não estão corretos, não. Essas probabilidades que eu coloquei aqui, elas não estão corretas, não. Na verdade, aqui a chance é 2 em 3, aqui a chance é 2 em 90, né, de dar soma 3, por exemplo, mas a probabilidade da soma 4 não é o 3 em 90 que eu escrevi aí, não. Na verdade, a probabilidade também é 2 em 90. Né? O que eu pensei aqui? Né? A soma 4 pode ser 1, 3, pode ser 2, 2 e pode ser 3, 1. Né? Mas eu não levei em consideração que não há repetição. Tá? Então, o par 2, 2 não poderia ocorrer. Tá certo? Então, aqui seria 2 em 90, 2 em 90. Aqui, soma 5 é 4 em 90 mesmo, mas soma 6 não vai ser 5 em 90, vai ser 4 em 90 ainda, né? Sempre que você tiver aqui números pares, você vai subtrair aqui uma unidade, né, do numerador, para a gente desconsiderar os casos, em que a gente tirou números iguais, tá? Afinal de contas, números iguais não pode acontecer nesse sorteio. Mas a resposta correta, a resposta marcada aqui, né, tá certinha, realmente a letra C, 11 é a soma mais provável. Bom, pessoal, e para fechar aí a gente tem a questão 14, Universidade Federal de São Carlos, e diz o seguinte: um jogo para duas pessoas consiste em uma urna com duas bolas vermelhas e uma azul. Ganha o jogo quem retirar da urna a bola azul. Caso um jogador retire uma bola vermelha, essa volta para a urna e o outro jogador faz sua retirada. Os jogadores vão alternando suas retiradas até que saia a bola azul. Todas as bolas têm a mesma probabilidade de serem retiradas. A probabilidade do primeiro a jogar ganhar o jogo, isso é, em uma de suas retiradas pegar a bola azul, é de quanto, né? Vale quanto? Então observa que esse jogo ele pode nunca acabar, né? Porque você tem a bola vermelha, tem a bola azul, para ganhar você tem que tirar a bola azul, aí se você tirar a bola vermelha, você devolve para a urna e é a vez do oponente. Então pode acontecer das duas pessoas ficarem tirando bola vermelha sucessivamente, nunca tirarem a bola azul e o jogo nunca acabar. É claro que isso é muito pouco provável, né? À medida que o jogo vai se repetindo, alguma hora a gente imagina que em algum momento essa bola azul vai ser sorteada. Pessoal, então qual é a probabilidade do primeiro jogador vencer, né? Observa que ele pode vencer na primeira rodada, na verdade são duas bolas vermelhas, né, e uma bola azul, né? Ele pode vencer na primeira rodada, por exemplo, se ele tirar de cara a bola azul. Então a chance dele vencer na primeira rodada é 1/3. Tá bom? Mas ele também pode vencer na segunda rodada, na terceira, na quarta, na quinta, na 10ª rodada. O que tem que acontecer para ele ganhar na segunda rodada? Bom, para ele ganhar na segunda rodada, o que tem que acontecer é o seguinte: ele precisa, para ele ganhar na segunda rodada, ele precisa que ele mesmo tenha perdido na primeira, né,
e que o adversário tenha perdido na primeira também. Qual é a chance de perder? Né? Qual é a chance de tirar uma bola vermelha? A chance é 2 em 3. Então, para que o primeiro jogador vença na segunda rodada, é necessário que ele tenha tirado uma bola vermelha na primeira rodada, que o segundo jogador também tenha tirado uma bola vermelha na segunda rodada, para que ele finalmente possa tirar uma bola azul, tá bom? Então ele precisa, para o primeiro jogador vencer na primeira rodada, ele precisa que nos 2 sorteios anteriores tenha saído bola vermelha. E para ele ganhar na terceira rodada, ele precisa que no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto sorteio anteriores, todo mundo tenha tirado bola vermelha, para ele finalmente tirar a bola azul. Para ele ganhar na quarta rodada, ele precisa que nos 6 sorteios anteriores, todo mundo tenha tirado bola vermelha, então 2/3 elevado a 6, vezes 1/3, que é a probabilidade dele tirar a bola azul. E assim vai, né? A gente percebe que isso é uma soma infinita. Né? Para a gente calcular a probabilidade do primeiro jogador vencer, a gente tem que somar todas essas probabilidades, só que essa soma aí é infinita. E agora, né, como é que a gente faz para somar uma lista infinita de números? Né? Felizmente, pessoal, é possível somar, porque esses números, né, de forma muito conveniente, eles formam uma PG, formam uma progressão geométrica, de primeiro termo igual a 1/3 e razão igual a 2/3 ao quadrado. Né? A razão é 4 nonos. Então a gente pode substituir naquela fórmula da PG, primeiro termo dividido por 1 menos a razão, e a gente vai ficar com 1/3 sobre 5 nonos, isso vai dar 3/5. Então a probabilidade do primeiro jogador vencer é 3/5, consequentemente a probabilidade dele perder é 2/5. Né? Então a probabilidade do segundo jogador vencer é 2/5. A gente observa que nesse caso é vantagem em começar. Né? Quem começa tem 3/5 de chance, 3/5 de probabilidade de vencer, e o outro jogador tem só 2/5 de probabilidade. Né? Então ele é prejudicado aí por ter começado depois. Ok, pessoal? Então esse é um problema muito bonitinho que caiu lá no vestibular da Universidade de São Carlos, que faz essa mistura, né, de probabilidade com progressão geométrica. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido resolver. Tchau, tchau e até mais.